Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre resultados de medições diretas e balanço de incertezas. Inicialmente nós vamos falar sobre a classificação do mensurando quanto à sua variabilidade. O mensurando pode ser classificado como invariável, nesse caso o seu valor é praticamente constante durante as medições. Isso significa que o instrumento não tem resolução baixa o suficiente para captar a sua variabilidade. Na prática, não existe mensurando invariável. Porém, nesse caso, a gente considera que o mensurando é invariável porque a sua variabilidade é relativamente baixa se a gente considerar a resolução do instrumento. Alguns exemplos. A massa de uma joia, por exemplo, geralmente vai ter uma variação muito baixa. Padrões de calibração, que são fabricados em condições especiais para calibração de instrumentos. E constantes físico-químicas. Vamos ao caso do mensurando variável. Nesse caso, o seu valor não é único ou bem definido. Dessa forma, o mensurando pode variar segundo a posição de medição, o tempo, entre outros fatores. Imagine, por exemplo, uma peça com espessura irregular. Se você medir em pontos diferentes, o valor da medição é diferente. Então, a variação do mensurando geralmente é maior que a resolução do instrumento de medição. Exemplos de mensurandos variáveis. A temperatura ambiente vai variar logicamente ao longo do dia. A altura de um muro irregular, por exemplo. Dependendo do ponto que você medir, a altura vai ser diferente. Para ficar mais claro, vamos desenhar aqui um instrumento de medição simples, uma escala simples, com resolução de uma unidade, ok? Então vamos colocar aqui a resolução do instrumento, de uma unidade. Vamos representar o mensurando invariável, dessa cor verde. Vamos demonstrar aqui que a repetitividade, que é a faixa que abrange o erro aleatório, é menor que a resolução do instrumento. Já no caso do mensurando variável, a gente tem um shape da distribuição mais aberto, consequentemente, a repetitividade é maior que a resolução do instrumento. Vamos aos passos para a expressão do resultado de medições diretas. Inicialmente, é necessário analisar o procedimento de medição, definindo bem o mensurando, que é a grandeza a ser medida, escolhendo um instrumento adequado, observando as informações do relatório de calibração, definindo o ambiente onde serão realizadas as medições, escolhendo o operador devidamente treinado e definindo bem o procedimento de medição. Depois é necessário identificar as fontes de incerteza, estimar a correção das fontes que têm erro sistemático, estimar a correção combinada, estimar a incerteza padrão das fontes que têm erro aleatório, na verdade não são todas, estimar a incerteza combinada e o número de graus de liberdade efetivos, expandir a incerteza e calcular o resultado da medição. É interessante utilizar uma tabela como essa para resumir as informações do balanço de incertezas. A primeira etapa é a análise do processo de medição, onde nós vamos definir o mensurando, que é a grandeza específica a ser medida, e definir a unidade de medida dessa grandeza, além de outros fatores já elencados. Depois nós temos que identificar as fontes de incerteza, as fontes de variabilidade do procedimento de medição, com base na etapa anterior, logicamente. Então é necessário descrever cada fonte de incerteza, então a gente pode ter N fontes de incerteza e atribuir um símbolo a cada fonte. A terceira fase consiste na estimativa da correção para cada fonte de incerteza que a gente consegue estimar um erro sistemático. A correção é a constante aditiva que corrige a tendência, que estima o erro sistemático. Não são todas as fontes que tem, então a gente vai fazer essa estimativa para aquelas que tem. Posteriormente, nós devemos calcular a correção combinada, que consiste na soma das correções individuais daquelas fontes que têm erro sistemático.
Então, a gente vai fazer esse somatório para todas as correções aí. E resumimos nossa correção combinada na nossa tabela de balanço de incertezas. A etapa 5 consiste no cálculo da incerteza padrão de cada fonte. Na verdade, daquelas que a gente consegue estimar o erro aleatório. Existem dois tipos de procedimentos segundo o guia para expressão da incerteza de medição. Os procedimentos estatísticos são os chamados de procedimentos tipo A, e basicamente nesse procedimento a gente vai calcular a incerteza padrão. E a incerteza padrão, que é o desvio padrão das indicações, né, das medições realizadas, né, ele pode ser calculado por mensurando variável, como sendo esse desvio padrão ou incerteza padrão propriamente dita. E no caso do mensurando invariável, quando a gente tem a variabilidade baixa do mensurando, a gente pode aplicar o teorema central do limite, fazendo o cálculo da incerteza padrão da média, que é a incerteza padrão dividido por raiz de n, ou de maneira explícita, né, a soma dos desvios em relação à média das indicações elevadas ao quadrado dividido por n-1, a raiz disso, multiplicada por 1 sobre raiz de n, com n-1 graus de liberdade. Ainda em relação ao cálculo da incerteza padrão de cada fonte, há também os procedimentos não estatísticos ou procedimentos do tipo B, segundo o Guia Internacional para a Expressão da Incerteza de Medição. Nestes casos, a gente vai adotar uma distribuição de probabilidade para descrever a variação relacionada às fontes de incerteza. Como nós afirmaremos que conhecemos a distribuição de probabilidade para descrever o fenômeno, nós vamos adotar sempre graus de liberdade infinitos. Uma distribuição muito utilizada é a distribuição uniforme, ou distribuição retangular, que é uma distribuição que, para um determinado domínio de -a até a, nós vamos ter probabilidade constante dentro desse domínio, né? E a incerteza padrão é a metade dessa faixa dividido por raiz de 3. Então, a metade do domínio por raiz de 3. Um exemplo de aplicação dessa distribuição em metrologia seria para descrever o erro devido à resolução limitada do instrumento de medição. Então, vamos tentar ilustrar e explicar, né, como utilizar a distribuição uniforme nesse caso. Vamos desenhar aqui uma régua novamente, uma escala simples, né, com resolução novamente unitária, né? Então, está aí a nossa régua, e aqui vamos ilustrar a resolução de uma unidade, e vamos ilustrar mensurando com valor verdadeiro convencional de 1,5 unidades. Então, 1,5 unidades. Se a gente for utilizar a resolução do instrumento e ser fiel a essa resolução, nós não podemos dar esse valor de 1,5 como resultado, porque o instrumento tem resolução unitária. Então, o valor correto, utilizando as regras corretas de arredondamento, seria 2, né? Então, a gente pode observar por essa ilustração que o erro máximo é metade da resolução. Se o valor do mensurando fosse 1,6, o erro seria menor, de 0,4. Então, no máximo, o erro é a resolução sobre 2, para mais ou para menos, né? Então, ilustrando isso e utilizando a distribuição uniforme para descrever esse fenômeno, vamos colocar aqui o erro máximo no eixo x e aqui a função do erro máximo. Vamos colocar de menos metade da resolução até mais a metade da resolução com probabilidade constante de erro. Então, a incerteza padrão vai ser U igual a sobre raiz de 3, ou seja, R sobre 2 sobre raiz de 3. Vamos apenas citar algumas distribuições que também podem ser utilizadas nos procedimentos tipo B. A distribuição triangular, que tem um shape na forma de triângulo, com domínio de -a até a, também é uma distribuição simétrica, como normal. E nesse caso a incerteza é igual a metade do domínio sobre raiz de 6.
Outra distribuição utilizada no cenário mais pessimista seria a distribuição em U. Tem o formato de U mesmo, com domínio aqui genérico de -A até A também. Neste caso, a incerteza é metade do domínio dividido por raiz de 2. Então, para aquelas fontes que a gente consegue descrever o erro aleatório, nós vamos definir a distribuição aqui na tabela, colocar o valor da incerteza padrão e também o número de graus de liberdade associados a estas fontes de incerteza. Posteriormente, nós vamos para o cálculo da incerteza padrão combinada e do número de graus de liberdade efetivos, considerando as fontes de certeza que a gente conseguiu, de certa forma, calcular uma incerteza padrão. Primeiro, a incerteza padrão combinada, a gente vai utilizar a lei de propagação de incertezas, que nada mais é que a soma das variâncias. A gente sabe que a incerteza é o desvio padrão e nós não podemos somar desvios padrões. Num vídeo futuro eu vou deduzir essa fórmula. Então, quando a gente não tem correlação entre as grandezas, nós somamos as variâncias. A incerteza combinada vai ficar como a raiz da soma dos quadrados das incertezas padrões. Já o número de graus de liberdade efetivos, nós vamos utilizar a fórmula atribuída a Welch-Satterwhite. Basicamente, nós vamos elevar à quarta potência a incerteza padrão combinada, dividir pelo número de graus de liberdade efetivo, que é o que a gente quer, e somar a quarta potência de cada fonte, dividindo pelo número de graus de liberdade efetivo de cada fonte. No final, nós vamos ficar com a seguinte expressão: número de graus de liberdade efetivo igual a incerteza combinada à quarta, dividido pelo somatório de igual a 1 até n das incertezas individuais à quarta potência sobre o grau de liberdade individual. E sempre nós vamos truncar para baixo o valor do número de graus de liberdade efetivos. Depois nós vamos resumir aqui na nossa tabela de balanço de incertezas, a incerteza padrão combinada e também o número de graus de liberdade efetivos. Em vídeos futuros nós vamos fazer exercícios aí para entender melhor cada passo. A incerteza expandida consiste no produto do coeficiente t-student com 0,9545 de probabilidade e número de graus de liberdade efetivos vezes a incerteza combinada. Tá aí a incerteza expandida. Por fim, nos basta calcular o resultado da medição. O resultado da medição é a média das indicações, mais a correção combinada, mais ou menos a incerteza expandida, dessa forma. E barra mais correção combinada, mais ou menos incerteza expandida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative as notificações. Muito obrigado!